Estamos aqui trocando experiência aqui, é o baraco da prosa. Nós estamos aqui para nós trocar ideia. Viu? Primeira coisa que nós estava falando aqui sobre os mix de cobertura e plantio no verde. Lá vocês podem ver onde é que vocês já passaram por um plantio no verde? Não. Então, eu acho que o que ficou bem interessante para plantar milho é fazer essa aplicação de um herbicida graminicida com antecedência. Pode ser um cletodin, um poker, um verdict, qualquer produto que mate. Centeio é duro para morrer, não é qualquer coisa que mata as folhas estreitas. A gente tem que usar uma dose um pouco maior. Se for select, 1 litro por hectare mais óleo com boas condições. Mata todas as folhas estreitas, sobra apenas as ervilhacas. Os folhas estreitas necessita estar morto com antecedência. Vai melhorar a plantabilidade. A partir do momento que ele espigou, pode fazer o cletodin, nem que dê 50, 60 dias do plantio. A plantabilidade fica muito melhor. Não dá problema de ensacar, sabe? A plantadeira passa em cima das folhas estreitas, é difícil de plantar o milho. Em cima da ervilhaca é fácil. Aí a ervilhaca toma conta do ambiente. Aí a maioria das áreas com ervilhaca nós estamos fazendo o seguinte manejo. Sobrou apenas ervilhaca, não tem nabiça, não tem outras coisas. Se tiver nabiça, mata com antecedência. O plantio no verde funciona em cima de plantas de serviço. Em cima de ervas daninhas não funciona. Você tem nabiça, aí faz um RIT com 2,4-D, por exemplo, uma rotação de herbicida muito boa, mata as nabiças, daí você sacrifica a ervilhaca e pronto, planta no limpo. Mas se só sobrou ervilhaca, lá nós fizemos aplicação de ureia a lanço, pode ser um super N, um sulfato de amônia, alguma coisa nesse sentido, passa a rolofaca, faz a plantadeira plantando essa questão do milho, aí espera 3, 4 dias, a ervilhaca vai começar a levantar as cabecinhas assim, aí é o momento de matar ela. Uma trazina mata muito bem, eu uso calares antes do milho nascer. Tem alguns milhos que são sensíveis à mesotriona, que tem no calares, que calares é a trazina mais calisto, então eu faço antes do milho nascer. Outra questão, tem mais presença de percevejo. É uma coisa bem interessante que a gente precisa cuidar também, essa questão de percevejo. Outra questão, o milho precisa ser muito bem tratado para não ter problema da larva alfinete. A larva da vaquinha, ela entra, a diabrótica que ela entra no miolo do milho. Ano passado nós eramos um tratamento de semente e precisamos replantar 20 hectares. Então são alguns cuidados que tem que fazer, mas no mais fica muito bom. Se fosse preparar isso para nós plantar soja, por exemplo, nós realizamos uma aplicação de herbicida, matamos as folhas estreitas, daí sobrou as ervilhacas, mais alguma coisa. Dá para nós passar também um 2,4-D com RIT, por exemplo, mata as folhas redondas também. E aí planta no limpo o soja. Eu vou testar o plantio no verde ainda em 3 hectares esse ano de soja. Eu testei lá e os meus testes ainda não ficaram bons. A gente temos que ampliar na família, plantar com o solo um pouco mais quente. Outra questão, o plantio no verde, as plantas de ervilhaca, entre outras, elas estão sobrevivendo, elas estão absorvendo água do ambiente. Se nós plantar no verde, tem que ter mais chuva também, digamos assim, porque senão o teu solo seca mais rápido. Quando você mata elas com antecedência, a umidade permanece, porque elas não estão bebendo água. Outra questão bem interessante que nós estávamos abordando, se nós for plantar um mix de ciclo longo, nós somos os juízes. Primeira coisa que nós temos que fazer é plantar esses mix no limpo como se fosse a safra principal. Uma aplicação de diquat noturna, 1,5 litro por hectare, vai matar o soja guacho, vai matar o azevém, vai ajudar em muita coisa. Se tiver azevém maior, 2 litros por hectare de reglone. É bem interessante. De dia o reglone não mata o azevém, de noite ele mata, porque o que acontece? O reglone bate, ele vai se esparamando, no outro dia, quando sai o sol, ele tá usando um pedaço maior. O melhor horários de fazer aplicação, segundo o professor Fabiano Paganella, que eles fizeram um trabalho na faculdade, é do anoitecer até meia-noite. Depois dá para fazer outras coisas, né? Trabalha só até meia-noite já tá bom. Daí,
mata todas essas plantas, mata tudo. Aí planta no limpo os mix de cobertura como se fosse a safra principal. Aí os efeitos exudatos do centeio, que essas raízes do centeio eu gosto muito, ele consegue segurar muito bem a questão de ervas daninhas, ele vai funcionar, mas nós precisamos plantar no limpo. E outra questão, pressupondo do pH 6, que nós conversamos de manhã, a importância do calcário, é nossa obrigação ter o pH 6. Então aí nós podemos tranquilamente fazer toda a adubação no sistema. Nós não se preocupamos mais em adubar o soja, em adubar o feijão. Nós plantamos só a semente do soja e do feijão. Toda a adubação está tudo em cima dos mix de cobertura. Se tiver cama de aviário, usa. Se tiver adubo de porco, de vaca, o que tiver disponibilidade, vamos otimizar na nossa propriedade. Se você for comprar um adubo, por exemplo, um super simples, nota 10, tem cálcio, tem enxofre. Aí nós coloca tudo ele aqui nas carreirinhas com a plantadeira. Porque vamos pensar o seguinte, se nós plantar esse fósforo no sistema com o pH 6, que é importantíssimo, esse fósforo vai estar esparramado em todo o sistema. Se nós colocar só nas carreirinhas com 50 centímetros de espaçamento, vai estar longe, né? Se vai ter fósforo, vai ter fósforo. Quando a planta nasce, as raízes estão ali, elas já vão encontrar as micorizas. As micorizas estão no nosso solo. No meu solo lá da nossa família, eu tenho a graça de ter a cada grama de solo 30 metros de micoriza. Na análise metagenômica apontou isso. É muita coisa. Então a informação está na boca da planta. E a planta já vai se identificando. Ó, pode vir para a direita que tem fósforo. Pode vir para a esquerda que tem fósforo também. Então, se nós coloca tudo a adubação do soja ali, ó. Opa, tudo fósforo está aqui. A planta induz o sistema radicular a ficar mais aqui na linha. Então, com pH 6, nós podemos colocar, sem dúvida nenhuma, toda a adubação no sistema. Que aí os mix de cobertura vão vir melhor, vão ter efeito alelopático melhor, vão deixar as ervas daninhas melhor. Uma vez que nós plante no limpo e coloque adubação, ele sai na frente. Alguma dúvida, pessoal? Nós estamos aqui para conversar, só eu que estou falando. Viu, você falou dos óleos junto com as clitodinhas aí, porque hoje tem N variedades de óleo aí, né? Junto com cletodin, preferencialmente ou necessariamente nós precisamos óleo mineral. Óleo vegetal com cletodin começa a dar fito, não fica bom. Você vai fazer com antecedência óleo mineral. Todo óleo tem escrito lá se é mineral ou vegetal. Então, junto com herbicidas, principalmente o cletodin, óleo mineral. Aí fica muito bom. Para fazer a adubação daí, tem soma da soja já e do que você estiver plantando lá, você está fazendo verde? Sim, quando você vai colocar adubação, por exemplo, no trigo. Eu tenho vizinhos meus que faz 20 anos já que fazem isso. Toda adubação vai tudo no trigo. Daí no soja só a semente, sem problema nenhum. Só que primeira coisa, necessidade de calagem, né? O que nós conversamos, tem que ter calcário, tem que ter pH 6, senão a gente coloca um montão de fósforo e indisponibiliza tudo. Então faz uma adubação por ano. Oi? Uma adubação por ano. Nós adubamos, nós temos que se preocupar em adubar o solo. É como se tivesse um buffet. A planta vai lá e pega o que tiver necessidade. Que daí, na verdade, desculpa cortar, é que nós adubamos, por exemplo, o beio que for de inverno para plantar na palha, né? Sim, perfeito. Essa minha dúvida era de plantar no verde, faz pouco tempo que eu escutei falar de plantar no verde. Daí, no caso, então só confirmando, né, para ter certeza. Sim. A gente aduba, faz essa recalagem, adubação extra. Daí a gente sai a soma, né, do que é preciso para soja, do que precisa do que está lá no verde, e ele se mantém até colher. Sim, você mantém uma análise de solo bem precisa, vai te falar isso. Quando nós for fazer plantio de trigo
e plantio de milho, o trigo e o milho são plantas que necessitam de uma adubação de arranque. Então no milho, 2 sacos por hectare de adubo, no trigo também ajuda bastante. Um nitrogênio com fósforo é o que nós faz lá, mais ou menos 2 sacos por hectare no milho e no trigo. No resto não vai adubo, tá tudo no sistema, só para dar só um cheirinho mesmo. Abastece a plantadeira e se esquece de abastecer de novo, né? Só um cheirinho de adubo que vai. No trigo e no milho. No feijão e no soja não precisa. Nós tivemos uma área de feijão, essa até é uma área boa do meu irmão Luiz, em que nós colhemos as ervilhacas e depois de colher as ervilhacas nós plantamos feijão. Não foi adubo, não foi ureia. Nitrogênio tinha de montão, tinha nitrogênio das ervilhacas, fechou 70 sacos por hectare. Assim, com uma sanidade incrível. Soler, o senhor comentou na palestra ali dos nabos, né? Aqui na região tem muita dificuldade no nabo com o mofo branco. Perfeito. Como nós comentamos no começo, a gente é o juiz. Se a gente vai misturar os mix em casa, tem que tomar muito cuidado para não colocar muito nabo. O nabo é uma semente miúda, cresce rápido e o pé é grande. Na mistura é 1 kg por hectare de nabo. Nós trabalhamos de 3 a 5 em média. Aí sim, mas isso no pré-trigo daí. No pré-trigo ou no pré... Aí é bastante nabo. Eu prefiro muito menos nabo. Eu prefiro uma quantidade bem pequena. Fica um pé de nabo pingado, um pé de longe. Aí você dá espaço para as outras plantas crescer. Qual que é o mix preferido do senhor assim, no pré-soja? No pré-soja eu não uso nabo. O nabo eu uso antes de trigo ou antes de milho. No pré-soja, aveia, centeio e 2 ervilhacas. E essas ervilhacas, viu, que teve uns anos para trás, aí, onde tinha muita ervilhaca, dava problema na germinação do soja. Se plantar no seco não tem problema nenhum. Não. Olha, o melhor peso de 1000 grãos foi em cima da ervilhaca. O ano que, em 2018, quando nós colhemos 118 sacos por hectare, nós tinha aveia, nabo e ervilha. Ervilha ainda, né? E foi perfeito. A ervilhaca se plantou no seco, é ótima. Por exemplo, aqui, ó, nós fizemos um graminicida, matemos todas as folhas estreitas, aí sobrou as ervilhacas, faz, por exemplo, uma aplicação de 2,4-D junto com RIT. Você mata todas elas e planta no seco. Ou nessa situação assim que ele já passou o rolofaca, eu poderia usar um produto novo que se chama arado. É uma mistura de folha estreita com folha redonda. Fica bem interessante também. Eu usei ano passado isso aí, mas nos azevém resistente não tem nada. A dose é menor daí. Viu? O azevém resistente tem que ter uma boa pegada. Só que daí, falando de ervilhaca, né? No soja, plantar com ervilhaca seca. Eu plantei no verde e os meus resultados não foram positivos. Eu vou testar 3 hectares de novo esse ano, mas o melhor manejo para plantar soja foi no seco. É por isso que eu falei da germinação, porque a germinação que tinha dado problema era justo por causa da ervilhaca verde. E daí fica o solo mais frio também, né? Daí que tá a diferença. Eu vou deixar um pouco mais e vou tentar plantar no verde mais para frente um pouco, justamente para testar isso. Essa área aí vai ser dessecada próxima semana já para soja. E o soja só em outubro. Perfeito. Aí, por favor. Você já plantou no verde, você falou, né? Já. E o custo de plantar no verde, no caso, plantando no verde, a adubação antes tem que ser maior, né? Ele não fica mais caro? No caso, ele não dá mais gastos de adubação do que se fosse depois passar tudo de volta? O gasto de diesel, a hora do... Não, não vai mudar nada o custo, porque você coloca o adubo na hora de plantar os mix de cobertura na plantadeira, daí no soja até otimiza o plantio, porque daí dá menos abastecida, só para botar a semente, rende mais o plantio, sem problema nenhum. Mas o plantio no verde, no soja, eu preciso aprender. Eu fiz vários testes, daí os meus testes que eu fiz até o presente momento não foram positivos. Se for plantar com centeio no verde, ele já tem que estar bem adiantado, tem que estar enchendo o grão, sabe? Se plantar com ele verde, ele dá efeito alelopático até no soja.
Quando ele está, então, eu sei que os alécios fazem muito bem isso. Plantio no verde do soja é com os alécios. Eles plantam tudo no verde, mas esperam o mix crescer bem, se desenvolver bem lá na frente, aí entra rolando e plantando no verde. Mas os testes que eu fiz, plantado muito no cedo, em setembro, no verde, não ficou interessante. Para plantar no verde, aí tem que esperar o soja esquentar um pouco mais, tem que esperar o mix se adiantar um pouco mais, que eu vou fazer o teste em 3 hectares esse ano para fazer, para ir aprendendo também. Mas no milho, o plantio no verde, muito bom. Perfeito. Em cima de ervilhacas. Plantar milho em cima de nabiça, outras coisas, daí não é bom. E se tiver nabo, calares, não é o melhor produto para limpar. Aí uma trazina com soberana é melhor. Calares patina no nabo. Na ervilhaca, buva, nota 10. Então, Márcio, voltando ao assunto do mix com o nabo, não sei, com certeza o senhor fez algum teste. Ele não agregou no pré-soja. Ele não agregou ou o senhor percebeu queda de produção? É que é o seguinte, o nabo eu prefiro colocar quando nós temos uma janela mais pequena, porque ele sementa muito rápido às vezes. Daí de repente eu tinha que passar o rolofaca muito cedo, mas eu não percebi decréscimo de produção, mas eu percebi que tem que manejar antes. Então pré-trigo ele se encaixa aqui uma teteia de bem, porque é um curto espaço de tempo. E você não precisa ter nabo todo ano. Se você tem uma vez antes do trigo a cada 2 anos, tá bom. Nós podemos rotacionar outras plantas diferentes. Nós estamos com um teste lá, amigos. Até se alguém tiver alguma planta de serviço diferente, nós vamos testar junto com ele lá 100 plantas de serviço. Algumas doadas pela Ipagre, pelos meus amigos. 100 plantas. Você tem a noção da enormidade de plantas de serviço que nós temos? Então, nós temos planta que nem imagina para que serve. É uma diversidade gigantesca que nós temos. O que deu um resultado bom visual é o plantio em cima do trigo murisco, feito entre a soja e o trigo. O trigo murisco ajuda também. E eu nunca plantei soja no verde em cima de trigo murisco. O trigo em cima do trigo murisco. Ele era puro trigo murisco sozinho. Trigo murisco. E o trigo murisco já estava bem adiantado ou estava florescendo já. florescendo? Tem que cuidar também, o trigo murisco ele tem um efeito alelopático muito grande sobre folhas estreitas. Às vezes, se ele for puro, é importante deixar um intervalo de carência pro plantio do trigo. Se ele tiver no mix, aí tranquilo. Não precisou nem dessecar, só da semeadeira tombar e ele já morreu tudo sozinho. Um outro pé perdido só. Interessante esse vosso relato. E o trigo murisco, milheto e nabo no pré-trigo, excepcional de bom. São plantas que nascem a lanço, lá onde é dobrado, inclinado. Aí nessas condições você pode aumentar o nabo. Aí você faz a lanço, ele quando o soja está lourando, vai derrubando as folhas, sabe? Faz ali, ó, se encaixa muito bem. E esse ano eu pensei em fazer, antes de colher a soja, fazer o centeio e o trigo murisco misturado. A lanço antes de fazer a colheita. Para plantar trigo. Isso. Só que daí é o seguinte, se você tiver centeio antes de plantar o trigo, é bom que você tenha uma outra planta que forneça nitrogênio. Porque nós precisamos sempre pensar numa relação de 10:1. Então, como nós vamos plantar gramínea, nós temos que favorecer uma planta que forneça nitrogênio. Se for colocar centeio, obrigatoriamente teria que ter uma ervilha junto. Nós lá fizemos o seguinte, ervilha, centeio, aveia e nabo pé de pato. 60 dias, 60 toneladas de palha. É muita palha, né? Em 60 dias. E nós fizemos o seguinte manejo. Nós fizemos o cletodin com antecedência de no mínimo 15 dias, rolo faca, plantio no verde. Perfeito. A ideia o sonho é 100 sacos por hectare, sem ureia, em cima de uma esteva de milho. Mas para isso tem as ervilhacas do ano antes, tem o composto orgânico, tem as ervilhas fixando nitrogênio neste ano. E a ervilha o senhor encaixa como na programação dele? A ervilha no pré-trigo vai muito bem, ou no pré-milho. Vocês aqui, se tiver poucos dias, a ervilhaca é muito lenta, demora para sair. A ervilha com 75 dias, perfeita, ela já fez o que tinha que fazer. Ervilha com 75 dias, ervilha, nabo e aveia, centeio para o pré-milho, nota 10. Ou até mesmo para o soja. Nós precisamos colocar nitrogênio no sistema. O maior peso de 1000 grãos é em cima
de plantas que fornecem nitrogênio. E eu não sei se eu contei nesse grupo ou foi no outro, a primeira vez que nós colhemos 118 sacos de soja por hectare era no mix aveia, nabo, pé de pato e ervilha. Em 2018 plantamos finalzinho de setembro e daí deu mês de dezembro, só choveu 10 milímetros em dezembro. Sabe o que é isso? Cortou a chuva, depois choveu de novo e a soja não sentiu. O soja, em cima do caminhão, 95% do peso é carbono orgânico, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Só de 95% do peso, 6% é nitrogênio. Então, em 100 sacas por hectare, vezes 6%, vai dar 360 kg de nitrogênio. É muito nitrogênio que precisa. Então, é altamente responsível a nitrogênio. Só que se a gente fizer ureia no soja, com ele bem nodulado, a planta perde o poder de ondulação dela, porque a ureia é mais fácil, tá ali, por que a planta vai se esforçar se já está feito? E já o nitrogênio das ervilha e das ervilhacas ajuda, tem um sinergismo. Fica muito bom. O nitrogênio da ervilhaca, os maior peso de 1000 grãos é aonde tem nitrogênio no sistema. Não tem mal do pé e trigo lá? Muito pouco. O centeio ser plantado sozinho, ele é hospedeiro de mal do pé. Ser plantado sozinho. E o centeio também, o calcanhar de Aquiles dele, que muita gente não gosta de plantar, porque a semente dele tu planta agora. Às vezes acontece dela ficar muito preguiçosa e nascer o ano que vem. E às vezes ela nasce no meio do trigo. E daí se for trigo semente, condena o campo. É o último ano que eu faço trigo semente lá na nossa propriedade, porque todas as minhas áreas nascem alguns pés de centeio. O senhor faz uso de aplicação de micro-organismo biológico, alguma coisa nas suas áreas lá? Ou não? Eu faço o TMT, só que muito mais importante do que nós fazer aplicação de biológicos é nós ter condições para que a gente consiga aumentar eles naturalmente. É nós ter comida com qualidade, casinha com qualidade. Aí as aplicações de biológico vão funcionar muito bem. Eu acho que o biológico veio para ficar, principalmente agora no ataque de cigarinha, a associação dos dois juntos tem ficado bem interessante. É o proprietário dessa área aí, ele está apanhando centeio uma porção de anos já. Vai 2 anos atrás, eu plantei trigo nessa área aqui e eu tive uma porção de mal do pé. Se for centeio sozinho, centeio junto com aveia, rotaciona, não tem problema de mal do pé. O centeio sozinho, ele puro, ele hospeda o mal do pé. É bom saber. O senhor comentou ali, quando estava falando do plantio do verde do milho, o senhor faz nitrogênio antes do plantio? Sim, o nitrogênio em matéria orgânica boa, que nem nós temos aqui, em condições de, principalmente de argila, sem problema nenhum, 100% do nitrogênio antecipado. O único ressalva que eu tenho é se nós tiver argila abaixo de 20. Eu vi alguns produtores falando que abaixo de 20 não correspondeu tão bem, mas acima de 20% de argila, sem problema nenhum. E o ano passado nós aplicamos, choveu horrores para nós. Agosto, setembro e outubro deu 1.100 milímetros de chuva. É 1,10 m de água. E não fiz falta o nitrogênio. Se for plantar com a plantadeira, pode ser ureia comum. Daí enterra ela no solo, por exemplo, vai plantar o milho quando se ajeitar, né? 1, 2, 3 dias antes, conforme tiver disponibilidade, passa enterrando a ureia com uma plantadeira, cruza um pouquinho o plantio para não pegar o mesmo rasto, né? E aí passa com a outra plantadeira plantando milho, sem problema nenhum, com ganhos de produção. Eu vi lá em Goiás, com matéria orgânica baixa, 30 sacos a mais por hectare a diferença. Maurício de Porto, de lá no Rio Grande também, grandes quantidades a mais de produção por plantar ureia. Tendo essa questão de matéria, principalmente de argila, acima de 20%, tem se tornado muito interessante esse trabalho. Mesmo na safrinha, como na safra nossa aqui.
seria interessante esparramar a ureia também com semeadeira, que ela divide mais. Sim, sim, tem que ser com a semeadeira de trigo. Porque aí divide mais, né? Se nós plantar com a plantadeira de soja, fica muito longe, né? A de trigo é a melhor opção para plantar ureia. Alguma dúvida, moçada? Vamos trocando ideia. E esse de plantar ureia, daí digamos assim, num solo com pH 6, um solo corrigido, né? E se for plantar ureia num solo que não esteja bem corrigido, vai ter perda daí. Principalmente de pH. Vocês viram a tabela que eu mostrei lá? O calcário é o grande divisor de águas. Ó, o melhor fósforo que existe, sabe o que é? Calcário. Eu sei que às vezes a gente tem algum ano difícil, que a gente não colhe bem por causa da seca e a gente pensa em economizar. Se é para economizar, economize no adubo, mas não economize no calcário. É o nosso dever, é nossa obrigação ter no mínimo pH 6 numa camada de 0 a 20. Adianta a gente jogar um montão de adubo lá, daí indisponibiliza tudo. Você tem o solo compactado, também disponibiliza mais um eito. Com o solo com pH mais adequado, o que a gente coloca funciona, disponibiliza muito do que já está no solo também. A análise de solo é imprescindível. Correção com calcário não tem como ficar sem. E nas tuas áreas você trabalha com potássio de cobertura ou não? Aonde que abaixou de pH, aonde que abaixou dos 5% da CTC, sim. Aonde eu tento sempre manter o equilíbrio, faço análise. Abaixou de 5%, abaixou de 4%, na verdade eu trabalho de 4 a 5%. Enquanto eu tiver de 4 a 5%, não coloco. Eu tenho áreas que faz anos que não vai KCL. As áreas que abaixou de 4%, KCL daí. Da CTC? Da CTC, 4% da CTC. Nós tentamos trabalhar de 60 a 70 de cálcio, 20 a 25 de magnésio e 4 a 5 de potássio. Numa camada de 0 a 20. Calcário vai com vontade. Vai bastante calcário nas nossas áreas. Aplicações muito frequentes, vai bastante. Enquanto tiver tendo necessidade de calcário de 40 a 60, vai calcário. E todo ano, se a gente fizer safra e safrinha, a gente carrega embora 1 tonelada de calcário calcítico e tira da roça. Na extração dos... Quando colher bem, né? Um soja e um milho aí. 1 tonelada a gente já leva embora. E daí para corrigir mais, tem que... O mix não acidifica. O mix ajuda muito. O mix ajuda. Inclusive, as raízes das plantas de serviço conseguem alcançar camadas mais profundas, mesmo tendo alumínio tóxico. O mix sempre vai ajudar, e a aplicação de calcário em cima do mix é a melhor coisa que nós podemos fazer. A chuva não leva embora, você já deixa dutos abertos, o vento não leva embora. Vocês fazem uma aplicação de calcário com limite, tantas toneladas por hectare, assim, sem ultrapassar aquela margem? Não necessariamente. Porque eu já tenho o solo bem corrigido, mas eu acompanhei a fazenda Yoctob no estado de São Paulo. Eu presenciei uma aplicação, a princípio era para ser 10 toneladas por hectare, mas daí o PRNT deles era 80, então 20% é pedra. Pedra solúvel em água de chuva. Quanto tempo vai demorar? 200 anos, sei lá. Aí voava um pouco embora, então foi 16 toneladas por hectare de calcário dolomítico a lanço em cima dos mix de cobertura. Sem mexer. Sem mexer. Com solo descompactado. Viu? Alguém já viu excesso de calcário? Vocês já viram excesso de calcário? Nunca aparece na análise, né? Viu? Não, vocês já viram aonde que você quebra as hélices, quebra a chaveta ali e cai aquele cordão de calcário no chão? Isso não aconteceu para vocês? Já aconteceu, eu não achei no meio do soja. Já aconteceu, eu passei um pedaço e não avisei meu funcionário. Eu passei calcário lá também, né? Duplou a dose e foi embora. Não deu deficiência de manganês em lugar nenhum? Não, onde o solo está descompactado, a gente corrige manganês. A gente corrige, então vai embora. Qual que é a saturação de base? Olha, acima de 80%. Tudo acima de 80%. Estamos tentando ir para 90%. Você trabalha com precisão ou não? Agora eu estou começando. Está começando.
Nós trabalhamos com coleta.